Bom, pessoal, o tema da aula de hoje é desconstrução da ciência e da cultura, né? Vamos caminhando aí para o final do terceiro bimestre. Ahn, Deixa aqui. Bom, né? Vamos lá. Quando que começou essa ideia, né, de desconstrução cultural, científica, né? Vamos lá. Cultura é algo que desenvolve-se de forma espontânea. Dá até para ser controlado, dá até para ser pré-estabelecido, mas é difícil você conseguir controlar as consequências a partir de uma construção cultural, de uma produção cultural, tá? Eu vou falar assim, lembrei agora de relance que o Chico Buarque falou uma vez, né, quando ele fazia as canções de protesto. Ele falou, ó, a gente faz canções. Quem vai decidir se ela vai ser de protesto ou não é o público. Então, assim, eu produzo cultura. Se essa cultura vai ser relevante ou não, aí é a sociedade que vai decidir, tá? Então, a produção cultural e ela começou a gente perceber essas manipulações a partir do século XIX para o século XX, né? Revolução Industrial começou a se produzir muito, né, artefatos, né, pré-estabelecidos a partir de um conceito para vender, né? Então você começou a desenvolver moda, tendências musicais, e assim por diante. Então começou a cultura a virar um produto. E junto com ela, né, veio também o conhecimento científico, né? Se a gente for parar para pensar, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, o conhecimento científico ele vem desenvolvendo cada vez mais, né? Nos últimos 250 anos, a sociedade científica da humanidade, né, ela desenvolveu muito mais do que desde a origem da humanidade, né? Então, nos últimos 250 anos, o salto foi muito grande científico, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de dois sociólogos que abordam muito essa ideia da descomunidade. Para, é, vamos voltar lá para a apresentação. Fazer tudo de novo aqui, mas já estamos no segundo slide já, para não se perder. Acontece, eu tive um pequeno problema aqui de energia. Vamos lá, então. Então vamos falar sobre o sociólogo húngaro, né? O Karl Mannheim, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Essa telinha aqui é chata. Opa, falha no engano aqui. Vamos lá. Então vamos lá. O Karl Mannheim, né? Ele era húngaro, mas ele estudou na Alemanha. Tá? Então ele teve princípios da sociologia alemã. A sociologia ou filosofia alemã é que mais se destaca entre o século XIX e o século XX, tá? Então a gente tem, por exemplo, o Max Weber, né, e o Karl Marx, que são os principais filósofos alemães, ok? Só um minutinho. Tá, agora já era. Ahn, e aí ele chegou a estudar com o irmão do Max Weber, né, que é o Alfred Weber. Só que ele é mais inclinado para o marxismo, tá? Então vamos lá. O Mannheim é considerado o fundador da sociologia do conhecimento, tá? Oh, meu Deus, isso aqui não saiu ainda. Ah, da sociologia do conhecimento, ok? Só um minutinho, pessoal. Ah, e aí, segundo esse grande sociólogo, toda a produção de conhecimento não resulta apenas da consciência puramente teórica, mas, sobretudo, de elementos de natureza não teórica, proveniente da vida social e das influências e vontades a que o produtor, enquanto indivíduo proveniente de uma realidade social, está sujeito. Então, quando ele fala, por exemplo, aqui, ó, não resulta apenas da consciência puramente teórica. Então, quer dizer, você pode criar cultura, mas dificilmente você vai controlar as influências, as consequências dessa produção cultural. Então, os elementos da natureza não teórica, quer dizer, é muito difícil você controlar a natureza, né? A natureza da sociedade. Então, algo pode ser algo fenomenal, como pode ser algo sem sentido, tá? E não cair muito na consideração da sociedade e virar algo mais aceito, tá? O conhecimento não é retrato da realidade, mas sim da interpretação. Cabe à sociologia do conhecimento expor e considerar as influências culturais do contexto que estão presentes na teoria. Aqui, né, vou só para mim voltar aqui, ah, depois eu monto lá de novo. Deu problema lá no meu PowerPoint, tá dando problema em toda coisa. O que que eu quero dizer? Como que eu posso explicar isso de uma forma bem simples? É impossível controlar o que vocês conhecem, o que vocês aprendem, porque isso vem
de vários fatores, entre eles a necessidade pessoal da pessoa, né? E também aquilo que é acessível a ela. Então, isso parece vai começar uma pré-seleção. Essa pré-seleção é o que vai influenciar diretamente na formação do conhecimento. O conhecimento é infinito, né? Então, você pode gostar, por exemplo, de história e começar a se empenhar e conhecer cada vez mais história, mas você nunca vai saber tudo de história, você vai saber uma fração dela. Tá? É impossível. A mesma coisa em matemática, química, filosofia, sociologia, português. Você acaba sabendo uma fração. O que que é o X da questão aqui? Dessa situação que o Karl Heine ele tenta evidenciar. Dá para controlar o que as pessoas podem conhecer. Tá? Você não vai controlar a cultura, você vai controlar o conhecimento. Tá? É tipo aquela ideia que você não vai controlar o indivíduo de forma indireta. Se você controla o que ele pode saber ou não pode saber, ele está sendo manipulado. E isso é uma grande característica do século XX. Né? É claro que o Mannheim ele viveu numa época que não existia internet. Então, a internet, quando ela chega no final do século XX para o começo do século XXI, ela extrapola essa barreira, porque ela dá liberdade, né? Ela dá total independência. Então, você pode acessar informações que você tem mais afinidade e passar a controlar aquela área de conhecimento. É claro que quanto mais estudo, melhor será. Ok? Deixa eu voltar lá para a apresentação. Agora eu já dei uma arrumadinha aqui enquanto estava meio enrolando vocês. Deu problema aqui, deixa eu voltar de novo. Hoje o vídeo vai ficar bonito. Vamos lá. Aqui de novo. Desculpem aí, tá? Vamos lá, parei aqui. Vamos lá. Ó. Ah, Bom, vamos lá. As ideologias são conservadoras para Mannheim, enquanto as utopias tendem a transformar as sociedades, através de processos históricos que estabelecem valores originais e novas estruturas sociais. Então, nós estamos sempre no dualismo, nós estamos sempre numa dicotomia. Esse dualismo, dicotomia, é... Só um minutinho. Esse dualismo, essa dicotomia, ela tem a ver com o quê? Sempre lá o lado conservador e o lado radical. Sempre vai ver o lado liberal, o lado conservador. Então você vai meio que entrelaçando nessas áreas de conhecimento. Você pode escolher a área que achar melhor. Tá? Então, essa forma de erguer o conhecimento, ela dá para nós uma liberdade muito grande. Então, você aprende ou você tem acesso àquilo que você quer saber. Então, você se torna um ser intelectualmente seletivo. Tá? Que muitas vezes você não vai ser dono de um conhecimento total, do conhecimento geral, e sim daquilo que mais lhe prouver. Tá? Em determinado momento, em determinado local, tá? E aí a ideologia e a utopia, elas entram nessas funções. Estava falando um pouquinho de ideologia com o pessoal do primeiro ano esses dias. Por quê? Porque ela representa isso. Você tem um conjunto de ideais, você tem um conjunto de ideias ali que você quer seguir, e toda a utopia, ela quer transformar, criar um mundo perfeito. Né? Quando a gente é jovem, quando a gente está ali no início da nossa vida mais profissional, a gente é muito intelectual, a gente quer dominar uma área de conhecimento, a gente quer ser utópico, quer ser perfeito. E aí a gente vai caindo com a realidade com o tempo. Se vocês forem notar, é mais ou menos assim, né? Você sempre vai ter jovens que são muito otimistas e velhos que são pessimistas. Eu já entrei na fase do pessimismo, porque eu já não acredito mais em utopias e vou mais para o lado das ideologias. Ó, como que ele fala? Ó, as ideologias são conservadoras, enquanto as utopias tendem a transformar a sociedade. Então, se tem como transformar a sociedade, é só através das utopias, desculpa. Há, de fato, em seu pensamento, uma contraposição entre ideologia, que tem uma função conservadora, pois tende a conservar os status quo, e a utopia, que propõe alterações nas formas vigentes da sociedade. Tá? Eu entrei na segunda fase, igual eu falei para vocês. Né? Só que, por exemplo, vem a fase atual, né, que a gente vai falar do segundo, agora sociólogo, que é filósofo, na verdade, que é o Michel Foucault, tá? Muito, muito importante na segunda metade, pós-guerra.
tá? Principalmente da década de 60, 70, os movimentos ali de contracultura, tá? Por quê? O Foucault, ele vai ser um cara que vai chegar assim, ó, nada é permanente, cara. Nada é permanente. Nós estamos aqui para quebrar paradigmas, tá? Dentro de um âmbito filosófico, de um âmbito social. Então, existem paradigmas, e esses paradigmas estão aí para ser resolvidos, para ser desconstruídos. Então, vem lá a ideia da desconstrução, ó. Diante da percepção e evidência de que a cultura e os saberes são historicamente construídos, então nós temos uma base, uma infraestrutura desse conhecimento, né, dessa cultura, mas eles podem ser modificados com o tempo. Então, nada dura para sempre. Tá? E de que trazem uma carga de interesses políticos, desconstruir tornou-se uma forma de compreender um método para revelar raízes dos eventos, das ideias e dos discursos. Desconstruir pode ser uma via de contribuição para denunciar injustiças e propor novos paradigmas, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês aqui em um momento, o que acontece? Nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo o conhecimento. Tá? Imagina o conhecimento como uma avenida, uma estrada, uma rua. Tem hora que você vai chegar numa encruzilhada. E que ramo, que direção que eu vou tomar? Começou os paradigmas, tá? Eu tenho vários paradigmas na minha vida, assim. Às vezes eu fico devaneio aqui, fico meia hora pensando na vida e falo, meu, o que que eu vou fazer? Profissionalmente, emocionalmente, familiarmente, né? A gente tem vários paradigmas aí para desconstruir. E aí, por exemplo, pegando um gancho aqui, assim, você chega na faculdade, eu pretendo que todos estejam lá ano que vem, e os professores, pô, mas que área que ali, por exemplo, do que eu estou estudando aqui vão me interessar mais? Às vezes você projeta algo e vê que não é tão fácil assim, e aí quer mudar de rumo. Então você cria esses paradigmas, você tem que tomar decisões, tá? E aí a absorção do conhecimento, ela quebra esses paradigmas. Ele torna você um ser mais maleável, né? Quando a gente pode dizer assim, mais maleável, porque você quebra os paradigmas, tá? Só que quando você quebra um paradigma, tipo, você pega o caminho para a esquerda, você continua. Você fez, pô, deu certo, cara, que tá indo bem, estão me desenvolvendo. Chegou lá na frente, puf, tem outra encruzilhada. E você vai pegar a esquerda novamente? Vai pegar a direita? Você vai em frente? O que que você vai dizer? Então, toda quebra de paradigma gera um novo paradigma como se fosse uma consequência. Isso aí é óbvio. Então, por exemplo, vamos acabar com a pobreza. A gente já falou isso antes em aulas anteriores. O problema da humanidade é a fome, mas não tem como acabar com a fome sem a pobreza. Mas como que a gente vai acabar com a pobreza? Dando emprego para todo mundo? Ah, beleza, então vamos pegar, vamos diminuir os empregos, vamos diminuir o salário de todo mundo, vamos criar mais emprego e todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai ser feliz. Mas e as pessoas ganhavam muito, agora passam a ganhar menos, não conseguem sobreviver também. Então você vai criando paradigmas. Talvez alguns já passaram por isso. Assim, você tenta resolver um problema e você acaba vendo que essa solução vai gerar um novo problema. Tá? Então são os paradigmas. As meninas que estão mais na frente lá comigo, às vezes aí que a gente fica discutindo, elas vêm com a minha ideia, ô professora, vamos fazer isso. Eu falei isso, isso. Pô, caçamba, mano. Gente, relaxa, eu sou aquariano, eu só vejo o lado difícil da vida, tá? Então eu sou um cara que adora paradigmas. Bom, ó, Foucault, né, era moderno, seria definida através da disciplina, que nada mais é do que um meio de dominação com o objetivo de domesticar ou adestrar o comportamento humano, né? Tem uma ideia do Foucault, que agora eu não vou lembrar o nome, que ele fala sobre um presídio de 360 graus. Não sei se o Renato chegou já a explicar alguma coisa para vocês sobre isso. Eu esqueci o nome do. É Penta alguma coisa. E aí, dentro desse presídio, todo mundo vigia e todo mundo é vigiado. Né? Então você fica de olho em todos que todos estão fazendo, todos estão de olho no que você está fazendo. Então, essa ideia de uma disciplina, né, que ele demonstra como acontece a sociedade moderna. O ser disciplinado, ele vai alcançar objetivos que aquele ser que se perde dentro de um emaranhado de conhecimento nunca vai alcançar. Tá? Nada mais é do que um meio de dominação com o objetivo de domesticar ou adestrar o comportamento humano. Acusado de estruturalista e pessimista, né, para este pensador, aquilo que a autoridade afirma ser conhecimento científico seria, na verdade, uma forma de controle social. Então, aí a gente vai entrar em outros autores, como o Weber. O Weber, lá voltando um pouquinho no tempo. O Weber vai falar: a escola, ela é um ser de opressão. Né? A escola serve para oprimir, ela serve para te impor regras e você vai ter que seguir essas regras e ponto, acabou. Tá? É a mesma ideia do Foucault.
tá? Então, a única forma de você sobreviver na sociedade moderna é através da disciplina. Só que a disciplina te leva a uma prisão, que você vigia todo mundo está te vigiando, tá? E você não tem liberdade. É uma liberdade assistida, tá? Que todo mundo é cúmplice um do outro. Bom, aqui o último, né? Esqueci de falar dele, o Jacques Derrida, né? Já faleceu também, nega a propriedade ou privilégio de qualquer leitura de um texto, mesmo conduzido pelo autor, e tenta mostrar que qualquer produção textual é incoerente, porque seus próprios termos-chaves só podem ser compreendidos em relação ao elemento que foi suprimido das bases binárias do conceito. O Derrida é um filósofo meio, como que eu posso explicar para vocês, meio anarquista. Tá, ele vai falar que assim, ó, o conhecimento só serve para quem conhece, uma coisa meio abstrata, assim. Às vezes eu fico pensando no Derrida, assim, o cara era muito esquisito, às vezes. E aí ele fala, ó, Derrida argumenta que na cultura ocidental, as pessoas tendem a pensar e exprimir seus pensamentos em termos de oposições binárias, tipo masculino, feminino, bem, mal, Oriente, Ocidente. E aí as pessoas não acabam se aprofundando, né? E sendo sempre essa conjectura binária, tá? Então ele fala que enquanto a pessoa tiver nessa estrutura binária, dificilmente a sociedade vai ter uma evolução de conhecimento, tá? Se vocês pararem para pensar, a gente é muito binário, né? E claro, né, na atualidade a gente vê vários conceitos que estão saindo dessa binariedade, como por exemplo, a questão sobre gênero, né? Então, não binário, binário, não binário, ninguém consegue acompanhar aquela sigla lá, que ela cresce todo ano, tá? Derrida pretende eliminar a fronteira existente entre tais oposições binárias, questionando dessa forma as hierarquias que se estabelecem nas oposições. Mas como chegar a isso? É isso que é o problema. A desconstrução de um texto faz com que as palavras charneira subvertam as próprias suposições desse texto, o que permite a desconstrução da linguagem. Então, por exemplo, hoje em dia, pegando um pouquinho do Derrida, o que acontece? Nos últimos 20, 30 anos, a língua portuguesa teve duas reformas, né, colocando palavras novas, etc. e tal. Então, a língua portuguesa ela está evoluindo, tá? Então, ela deixa de ser aquela ideia do binário também, porque ela vai ter várias ah, áreas de desenvolvimento linguístico, tá? E você tem que criar novas regras, nova organização, para tentar ali estruturá-la. A história, por exemplo, também era muito binária, né? Tipo assim, ou é o bem ou é o mal, né? Ou o cara foi um herói, ou um cara foi um vilão. E a gente trabalha muito essa ideia do binário. Apesar que os autores atuais, assim, do século XXI, eles estão pesando muito na ideia do coletivo. Então, a gente deixar isso de lado um pouco, essa ideia do bem e do mal, né, que é a história clássica, a história dos heróis, né, se você for parar para pensar, até século XIX a gente fala muito da história dos heróis, e você começar a focar na ideia do coletivo, tá, que são os novos autores aí de sociologia e de história, tá, como um conjunto, um complexo bem maior. Bom, Eduard Vadsati, né, Orientalismo, né, Oriente como invenção do Ocidente, em que expõe como o Ocidente criou uma visão do mundo oriental, especificamente árabe. Segundo Said, o Ocidente criou uma visão distorcida do Oriente como o outro, né, a ideia do binário que a gente acabou de ver, numa tentativa de diferenciação que servia os interesses do colonialismo. Podemos citar essa obra como um exemplo de desconstrução, tá? E a gente pode pegar outras obras também. Por exemplo, durante o período colonial, no Brasil, por exemplo, a candomblé foi colocado como uma religião maléfica, porque só existia o bem em quem era católico. Então ela passou a ser perseguida. Então, nessa ideia do binário de novo. Hoje em dia, com o Estado laico, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, liberdade sexual, você vai destruindo, desconstruindo para reestruturar a sociedade. É claro que isso, né, assim, se a gente for pegar para pensar, analisar, aprofundar, é o terror de todo mundo que é meio conservador, porque a- todo mundo tem esse lado conservador de não saber lidar com muitas conjunturas, tá? Ser muito ou sim ou não, tá? Aquele talvez, depois, acaba quebrando essa situação.
tá? Hoje, a partir das discussões em redes sociais e meios de comunicação, fazendo uso da arte e expressões estéticas, verifica-se uma preocupação, sobretudo por parte dos jovens artistas intelectuais, em desconstruir padrões da cultura que foram historicamente estabelecidos e que trazem uma forte carga de preconceitos em relação aos problemas de cor e gênero, por exemplo. Aí eu vou dar outro exemplo. Música. Rock, eu sou roqueiro, que ele gosta de rock clássico. Então, na minha adolescência, começaram a misturar muito rock com música eletrônica, né? E aí começaram a aparecer algumas bandas que fizeram muito sucesso, como Slipknot, Linkin Park, né? Aquelas bandas metal meio pesadão. E hoje em dia, já o trap, né? Então, tanto que eu vi, tava vendo Rock in Rio com a minha esposa na TV, e veio uma reportagem falando, o trap é o novo rock, né? Essa primeira final de semana do Rock in Rio foi muito cantores de trap, né? Que é uma mistura de rap, de rock, hip hop, música eletrônica, nanana, bem diferente, né? Eu não gostei, assim, aquela coisa, eu sou conservador nessa parte. Eu não gostei. Mas eu vi que chamou bastante público, o pessoal foi, cantou as músicas, então é uma realidade atual, então é uma desconstrução, tá? A música é assim, desconstruindo, construindo, desconstruindo, construindo, tá? É tipo como se você fizesse um Lego. Todo mundo já brincou de Lego quando era criança, aquelas pecinhas, você montava uma casinha. Aí fala, enjoei da casinha, agora eu vou montar um carrinho. Enjoei do carrinho, agora eu vou montar uma pirâmide. Enjoei da pirâmide, agora eu vou montar outra coisa. Então, quem vai dando formato é a pessoa que vai se envolvendo naquela área do conhecimento, tá? E aí você vai desconstruindo, reconstruindo. Toda vez que há uma desconstrução, por que que a gente desconstrói? Porque a gente chega num paradigma. A gente lembra do conceito científico? Vocês vão lembrar agora, conceito científico, aquela coisa da análise para chegar numa antítese, para depois chegar na síntese, né? Tese, antítese, síntese. Ou desculpa, como que é? Síntese, antítese, tese, tá? Para mim pode ser assim. Então você chega num problema. Como que eu vou conseguir resolver esse problema? Eu vou desconstruí-lo. E aí eu começo a montar ele de novo. Quando eu remonto, né, quando eu desconstruo e reconstruo, é lógico que essa situação vai levar a um novo quadro, né, a um novo parâmetro, uma nova área para você poder analisar, ok? Então, nada vai ser como era antes. Você vai ter uma desconstrução e você começa algo novo. A música, por exemplo, como eu dei como exemplo para vocês, é uma situação. Tá? Então você tem aquele estilo musical. É que nem, por exemplo, se você pegar lá um cara de trap e colocar a música Evidência, os Chitãozinho e Chororó para ele fazer uma rima em cima, vai ser uma coisa totalmente diferente. Ele vai desconstruir a música, vai pegar aquela melodia, vai transformar uma música totalmente conceitual no Brasil, né? Todo mundo, no geral, conhece Evidências, né, do Chitãozinho e Chororó, e o cara vai fazer uma versão trap. Então você está desconstruindo e reconstruindo, tá? Então essa situação acontece em vários níveis. Você pode pegar no nível cultural, que é o que nós estamos focando mais, mas no nível do conhecimento. E aí você vai a partir de novos parâmetros. O que que vai acontecer? Daqui a 20, 30 anos, quando vocês chegarem na minha idade, vai acontecer isso de novo. Ele é um movimento contínuo da sociedade, a desconstrução da sociedade, para poder chegar a novos níveis. Os direitos femininos, a moda, a música e assim por diante. Tá? Bom, acho que agora é o último slide, se eu não me engano. Vamos lá. A desconstrução não se restringe a questões de identidade, né, mas passa pela revisão de modelos econômicos, ideologias e velhas retóricas que necessitam de um agente de revisão, por já não bastarem como interpretações do mundo e da existência humana, desculpa. Mas o movimento não é tão como se crê. Movimento hip punk entre as décadas de 60 e 80 são exemplos de contracultura, tá? Aqui eu lembrei também uma situação, que ele vai falar dos movimentos, né, musicais, né? Por exemplo, década de 70, esses caras aqui que era Tropicália, né, Jorge Benjor, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Gal Costa, os caras eram revolucionários, né? E aí eles são o quê? No Brasil são MPB, tipo a música clássica brasileira, né? Você vê que muitos de vocês não curtem esse tipo de música, é muito velha. Então eles vão sendo
renovados, vão sendo criados novas tendências e assim por diante. Mas é tudo um movimento contracultural. Você vai, para você muitas vezes construir um novo parâmetro cultural, você tem que destruir aquele que já existe para construir um novo, tá? E aí finaliza. E aí eu lembrei de uma coisa que eu estava explicar. Ah, eu estava na escola do estado, lá do aula para o oitavo ano, né? Aí veio uma aluna, era muito tímida assim, pá. Ela sentou, pá, eu fiquei só olhando, eu sou muito observação nessa parte. Ela tava com uma camisa de uma banda de rock muito famosa no Brasil, de punk rock, que era o Ratos do Porão. Banda pesadaça, pesadaça. Aí eu cheguei pra ela, acho que o nome dela é Catherine, Catherine, ô Catherine, vem cá. Você conhece essa banda? Ela, não. Mas você tem uma camisa do Ratos de Porão, cara, você não conhece essa banda? Ela, não, nunca ouvi essa banda. Eu falei, mas você comprou a camisa? Não, mas eu comprei a camisa porque eu achei bonita. Aí eu fiquei pensando, né, pô, hoje em dia, né, lojas como a C&A, a Renner, Riachuelo, elas vendem camisas de bandas de rock, principalmente para o público jovem, né, que tem aí entre os 15 e 30 anos de idade. E são bandas, por exemplo, o Beatles, década de 70, Led Zeppelin, década de 70. Eu fico falando, será que essa juventude que está comprando? Nada a ver. É tipo assim, hoje, entre um grupo de jovens, virou moda você usar essas camisas pretas com slogan de bandas, né? E eles nem conhecem a música da banda, porque é uma nova contracultura. Quer dizer, eles estão se apropriando do slogan, eles estão se apropriando daquela arte, mas não quer dizer que eu tenho que dominá-la. Se apropriar não é dominar, se apropriar é pegar para você. Dominar é aquela ideia de você aprender aquilo, se aprofundar naquilo, tá? O problema da apropriação, muitas vezes, é assim, da mesma velocidade que você foi lá e pegou aquilo para ti, você também descarta. Então você vive essa constante modificação, né? Essa constante desconstrução para poder chegar em novos níveis, ok?